Chegamos na lição de número 5 deste segundo trimestre da CPAD em 2025, onde nós estamos trabalhando com vocês um estudo bíblico voltado para o Evangelho de João, um texto escrito e comentado pelo pastor Elienay Cabral. O tema da lição desse trimestre é o Verbo se fez carne. E o tema da aula de hoje, lição 5, que cai no dia 4 de maio, vai trabalhar sobre a verdade que liberta. É claro que você pode iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é o texto áureo que se localiza então em João, capítulo 8, versículo 32. Você pode estar lendo também junto com os teus alunos a verdade prática. É muito relevante você fazer isso. E a leitura bíblica em classe de hoje se localiza nos seguintes endereços. João capítulo 7, versículos 16 a 18, depois versículos 37 38. Depois você pode estar apresentando o capítulo 8, versículos 31 ao 36. Lê esses textos deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas aulas aqui da Escola Bíblica Dominical. Você pode me acompanhar de uma forma muito prática também nas outras plataformas. É só você colocar no Google Janderson Nascimento EBD. Você pode me acompanhar aqui no YouTube, no Spotify, no TikTok também e também no Instagram. Que Deus abençoe você. Segue a gente para que possamos então juntos aprendermos sobre a palavra de Deus e que essa aula seja edificante para o teu coração. No Evangelho de João, nós vamos aprender de forma muito clara, como estamos aprendendo, que Jesus não é apresentado somente como um mestre, como um profeta, mas ele é visto como a verdade encarnada. E na aula de hoje, analisando o capítulo 8 deste Evangelho, como proposta do pastor Elienay Cabral, nós vamos descobrir que Jesus ele é a verdade que liberta. Quando você olha para esse texto, você descobre que ele é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne. E você tem um fundamento para isso. João capítulo 1, versículo 14, você não pode deixar de fora. Se eu fosse você, eu fazia a anotação desse versículo. Quando você observa Jesus se demonstrando como a revelação em Jerusalém, você percebe que ele também enfrenta diversos confrontos contra os mestres religiosos que estavam em Jerusalém. E Jesus se apresenta como a verdade que liberta, a verdade de Deus, totalmente diferente da proposta religiosa dos mestres judeus que ali habitavam. Quando você vai para a Escritura, você descobre de uma forma muito especial que ele apenas não ensina a respeito da verdade. Esse é o papel de Jesus, mas ele é a própria verdade. João 14, versículo 6, é um versículo que vale a pena você ler também junto com os teus alunos. Quando você para estudar a respeito da identidade de Jesus, você descobre que essa identidade também deve ser a sua identidade como pessoa cristã. Nesse detalhe bíblico, você descobre que ao reconhecer Jesus como a verdade, isso vai implicar que ele não é apenas o nosso único mediador entre Deus e os homens, mas ele é o próprio Deus encarnado que nos dá a salvação. Tem uma passagem bíblica que você também pode estar lendo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Você também pode estar lendo Atos, capítulo 4, versículo 12. Fora dele, fora dessa verdade, você não encontra salvação. Quando você analisa o capítulo 8 do Evangelho de João, você vai encontrar a resistência dos escribas a respeito de ver Jesus como a verdade manifestada. Nessa palavra bíblica, você encontra então essa evidência nesse debate. Mas quando você analisa o capítulo 8, versículos 3 ao 6, você vai descobrir que trouxeram diante de Cristo uma mulher apanhada em adultério e as autoridades religiosas daquele tempo tentaram usar a lei como armadilha contra o próprio Jesus, revelando seu zelo pela justiça, mas esquecendo da misericórdia e agindo em hipocrisia em seu coração. A Escritura também demonstra que o próprio Jesus também disse:
Lá em João capítulo 8, versículo 7, ele destaca que aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Nesse sentido, você percebe que ao invés de condenar aquela mulher, Jesus ele declara: nem eu também te condeno, vá e não peques mais. Capítulo 8, versículo 11 vai dar essa afirmação também. Quando nós analisamos na escola dominical Jesus como essa verdade que liberta, você percebe que a reação dos líderes religiosos daquele tempo é uma rejeição tremenda contra a pessoa de Jesus por causa do sistema de poder. Em João capítulo 3, versículo 19, você percebe essa dinâmica sendo comentada pelo próprio Jesus. Olha o que Jesus disse. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, no sentido do sistema de poder, do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando percebemos todo esse contexto que estamos construindo com vocês, você percebe, ao ministrar essa aula, que você descobre que Jesus é essa verdade central da teologia joanina. João apresenta Jesus como essa verdade que liberta. Dá uma olhada para João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Vale muito a pena você ler esse versículo com os teus alunos, especialmente versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nesse sentido bíblico, essa verdade te reconcilia com o próprio Deus. Estávamos presos, cegos por causa do pecado, mas a verdade em Jesus agora nos reconcilia com Deus. Ao compreender que Jesus é essa verdade encarnada, que nós vamos fazer isso hoje junto com vocês, vamos perceber de forma muito clara que essa verdade é uma verdade de libertação espiritual. É uma verdade revelada pelo próprio Pai. João capítulo 1, versículo 18 também vai confirmar isso. E aí, já quero provocar você. Você também acredita que Jesus ele é a verdade que liberta? Deixa teu comentário nesse vídeo e coloca aí de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil, fora do Brasil, tanto aqui no YouTube, no TikTok, no Spotify. Fica à vontade para comentar e envia esse vídeo para alguém ser alcançado por essa palavra. E se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, ô gente boa, tem um material que vai te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço da minha aula, onde eu apresento esses versículos que são diferentes da própria lição para enriquecer a tua ministração. Lá você vai encontrar tudo isso anotado para você, já vai facilitar teu tempo, né? Você também encontra o próprio PowerPoint, os slides, onde você pode utilizar de forma dinâmica na tua administração. E olha, estão muito bonitos, viu? E eu espero muito poder ajudar você com esse material. A nossa proposta é uma assinatura trimestral. Você encontra no link na descrição desse vídeo, é só você ir lá na classe dos adultos, clicar, você vai encontrar a nossa proposta. Você também pode acessar facilitaebd.com.br ou então escanear esse QR Code que está aqui na tela, você já vai direto para a nossa página e conhecer como funciona esse projeto que é uma bênção de Deus e tem edificado vidas. E eu espero muito poder ajudar você. Vai lá e dá uma olhadinha. O primeiro ponto, então, da nossa lição vai trabalhar sobre esse tema, como proposta do pastor Elienay Cabral. Jesus, a verdade em Jerusalém. No primeiro ponto da lição, para dinamizar a tua aula, eu tenho uma dica para poder te ajudar. Peço um aluno para fazer a leitura de um versículo bíblico. E o versículo bíblico que eu quero apresentar como dica para você se localiza em Mateus, capítulo 20, versículo 18, onde você vai perceber a consciência de Jesus a respeito da sua obra como a verdade de Deus. E o primeiro subtópico, então, como proposto do pastor Elienay Cabral, trabalha sobre da Galileia para Jerusalém. Segundo o pastor Elienay Cabral, comentarista da lição, você percebe uma narrativa bíblica agora analisando o capítulo 7. Vamos para o capítulo 7 de João. Faça essa dinâmica na tua ministração. No capítulo 7, você vai descobrir uma crescente tensão contra a pessoa de Jesus. Já estavam tentando perseguir o próprio Jesus, e essa tensão era realizada pelas autoridades religiosas daquele tempo.
Isso já aconteceu já no período da festa dos tabernáculos. Quando observamos essas celebrações judaicas aqui narradas no Evangelho de João, você descobre que essas celebrações reportavam atividades veterotestamentárias já citadas lá em Levítico, capítulo 23, versículos 34 ao 43, onde você percebe que essa festa já era a festa da gratidão, da exaltação a Deus pela provisão divina. Mas no meio dessa festa já há uma crescente tensão contra a pessoa de Jesus. Não é casual que Jesus está então nesse evento. É de propósito, para demonstrar o propósito de Deus. A festa celebrava então a fidelidade de Deus, da providência divina, da ação divina, de forma gratuita. Também, quando você observa a própria festa em si, você descobre que o próprio evangelista João, ele utiliza essa citação para demonstrar essa sequência de controvérsias religiosas que estavam por vir nos demais capítulos, capítulo 8, capítulo 9, na sequência. Quando você descobre então essa sequência, você já descobre que Jesus está se demonstrando em sua identidade como o Messias. Isso reflete então uma didática extraordinária sobre a sua pessoa. A figura de Jesus é apresentada nesse evangelho em um centro de disputas religiosas. E aqui você vai descobrir, de uma forma muito especial, a partir da narrativa bíblica, que o próprio Jesus ele se revela como Senhor e se revela então como o próprio Filho de Deus. Dá uma analisada no capítulo 7, versículos 16 ao 17, onde você percebe que Jesus ele é essa verdade, mas há uma rejeição dessa verdade de forma generalizada naquele contexto bíblico. Quando observamos a narrativa de João, a narrativa joanina, descobrimos que essas controvérsias se levantam então para demonstrar a incredulidade dos líderes religiosos. Olha, já tinha gente incrédula naquele período bíblico, imagina hoje. Observando esses líderes religiosos, há uma rejeição da pessoa de Jesus, há uma resistência contra a espiritualidade do próprio Cristo, contra a pessoa do Mestre, a verdade revelada. Essa divisão é demonstrada dentro do texto e os líderes religiosos queriam matar Jesus com as suas próprias mãos. Dá uma olhada em João, capítulo 7, versículo 3. Você percebe um abismo aqui entre essas pessoas, em sua espiritualidade, com a pessoa de Jesus. Também, a narrativa bíblica do capítulo 7, versículos 8 ao 10, quando você olha para trás, você descobre que então Jesus ele tinha plena visão e o controle a respeito da sua missão. Então nada estava fugindo do propósito de Deus, mesmo diante dessa tensão. O tema central desse capítulo é, portanto, revelar Jesus como a verdade que liberta. Tanto o capítulo 7 como o 8, que vai desencadear tudo isso que a gente está observando, você observa que Jesus é essa verdade que liberta no meio da festa da celebração, da gratidão. E Jesus está ali se demonstrando maior do que o próprio sacrifício. Olhando para a Escritura, você percebe que João ele escreve essa narrativa no meio dessa festa para demonstrar especialmente a pessoa de Cristo. Quando você estuda a doutrina de Cristo, você descobre que essa verdade procede do próprio Deus. João capítulo 7, versículo 16. Faça a leitura desse versículo ou peça um aluno para fazer. Também você percebe que Jesus ele tem uma origem celestial. João capítulo 7, versículos 28 e 29. Vale muito a pena você ler esse texto também. Observando isso, você percebe que a missão de Jesus é uma missão redentora, que alcança você. Olhando a narrativa bíblica, você percebe que o próprio Cristo está caminhando para a crucificação. A teologia bíblica, a igreja primitiva já passa a entender também todo esse contexto depois do texto de João sendo publicado. E aqui eu tenho uma pergunta para poder te ajudar nessa ministração. Você pode até anotar. Por que será que os líderes religiosos resistiram à verdade de Jesus? Faz essa pergunta em sala de aula. Ou dá um print nessa tela para que você possa, então, fazer essa pergunta com os teus alunos.
Porque os seus corações estavam então endurecidos. Essa é a resposta. Eles rejeitaram a revelação divina. Coração duro rejeita a verdade. E é claro que a gente vai avançar. E se você está gostando da aula, gente boa, deixa o comentário aí e o like também. O segundo subtópico do primeiro ponto, então, trabalha sobre a verdade na festa dos tabernáculos. Quando você observa as escrituras, você percebe que, de acordo com o pastor Ilenay Cabral, o capítulo 7, versículo 10, descreve de uma forma muito especial que o próprio Jesus ele estava participando dessa festa, mas estava agindo até aquele momento em secreto. Mas a partir dessa circunstância, a descrição bíblica passa a narrar que há uma construção nessa variedade textual, porque aqui você percebe que os próprios copistas apresentam Jesus nessa narrativa bíblica. Por que estamos falando sobre isso? Porque o próprio João, quando escreve o texto, escreve em grego, para que esse texto então alcance as pessoas. No autógrafo, que é a versão original inspirada por Deus, ele traz essa narrativa. No apógrafo, que é a cópia da cópia, há essa visão dessa palavra grega em demonstrar que o próprio Jesus se revela como, de uma forma especial, se apresentando como Senhor. A Escritura também descreve que Jesus ele não subiu em uma caravana dos peregrinos religiosos, mas ele vai secretamente para Jerusalém. E isso apresenta, então, a ação da própria revelação. Olhando para as Escrituras, você percebe que essas expressões, tanto no capítulo 7, versículos 3 ao 5, revela essa visão do kairos, desse amor divino, ou seja, dessa agenda de Deus, do plano de Deus, dessa ação do Senhor, confirmada no capítulo 7, versículos 6 e 8. Olhando para a narrativa bíblica, você vai perceber que chegou a hora. A chegada de Jesus à festa, então, portanto, dá um ambiente de uma chegada da atenção. O versículo 11, então, demonstra essa transição, ou seja, onde Jesus antes mantinha em segredo a sua pessoa, mas agora ele está falando sobre a sua pessoa como Messias abertamente. O versículo 11 vai informar de forma muito clara essa ação do próprio Jesus. Também você percebe dentro do texto essa hostilidade dos mestres religiosos ao ponto de perseguir Jesus através do apedrejamento e agir com a conspiração contra ele. O capítulo 7, versículo 12, vai confirmar tudo isso que eu estou falando para você. Também, essa identidade de Jesus sendo revelada como Filho de Deus, como a verdade de Deus, como Deus encarnado, gera essa grande tensão. Enquanto algumas pessoas observavam Jesus como uma pessoa boa, como um profeta, ele se revela a partir dessa festa como Messias. Então a murmuração vai ganhar, a partir dessa perspectiva, desse embate, muita força contra a pessoa do Cristo. E o evangelista João passa a narrar isso. Em João capítulo 7, versículo 13, guarda esse versículo também, o próprio Jesus passou de forma muito clara a apresentar a sua verdade. Porém, a partir daquela questão, muitas pessoas estavam com medo dos judeus. E ele passa a conduzir abertamente quem ele é, ousadamente quem ele é. Ele passa a destacar a sua pessoa como Messias e a verdade de Deus. Então, esse versículo já demonstra, então, essa visão da transição do segredo para a verdade revelada. A narrativa bíblica joanina também nos mostra que o próprio Jesus ele está se demonstrando diante dessa incredulidade do seu tempo. O próprio Jesus se revela como ele é. E observando a palavra, ele se revela em sua missão. Então ele pega aquilo que está oculto da sua missão e passa a revelar a sua missão a partir do capítulo 7. E aqui você tem uma pergunta. Anote ela para que você possa trabalhar junto com os teus alunos. A pergunta é essa: por que Jesus subiu à festa dos tabernáculos em segredo e lá se revelou? É claro que ele não agia pela pressão humana, mas ele agia pela autoridade divina, pela direção de Deus. Para pensar.
como essa palavra impacta o teu coração. Que tipo de exemplo você pode tirar desse tópico, em primeiro lugar, para aplicar no teu coração antes de ministrar para os teus alunos? Se você puder compartilhar, comenta aqui. Vamos agora para o terceiro subtópico do primeiro ponto, que trabalha sobre vivendo na verdade. Já neste terceiro subtópico, o pastor Elenay Cabral comenta então, capítulo 7, versículo 17 de João. Vá para esse texto. Nesse texto você vai perceber uma construção de diversas declarações do próprio Jesus, sendo apresentadas nesse quarto evangelho. Essas declarações vão afirmar a verdade que Jesus é. O que o texto vai dizer? Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber que a doutrina dele é de fato falando sobre mim mesmo. João capítulo 7, versículo 17. Nessa leitura bíblica, você vai perceber que Jesus não está trabalhando apenas no conhecimento acadêmico daquela época, um conhecimento religioso, mas ele está demonstrando que todo o ensinamento da própria Torá apontava para eles, ou seja, essa verdade apontava para o próprio Cristo, que é a verdade encarnada. Se você pegar isso aqui, você vai perceber exatamente essa visão da ação voluntária das pessoas em agir pela vontade do Pai, em conhecer a pessoa de Jesus, que é essa revelação. Olhando para esse texto também, você descobre esse discernimento espiritual. E aqui você vai perceber essa prioridade espiritual que Jesus está dando de ensino para aquele que busca conhecer a verdade. Lembra que ele está na festa dos tabernáculos. E ele está se revelando como a verdade. Nesse sentido, o ensinamento de Jesus, para você explicar direitinho em sala de aula, no Evangelho de João, passa a apresentar essa revelação que gera crise nos religiosos. Vamos olhar um texto. João capítulo 3, versículo 21, está escrito, mas quem pratica a verdade vem para a luz. Isso aqui é uma mensagem de Jesus contra os líderes religiosos. E ele descreve também, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Sabe para quem ele disse isso aqui? Para um líder religioso chamado Nicodemos. Essa revelação demonstra, então, que o próprio Nicodemos foi tocado por essa verdade, reforçando esse conceito doutrinário em descrever que Jesus é essa verdade, que essa verdade também está encarnada diante dos líderes religiosos. De qual forma, lá no capítulo 8, que vamos analisar com você, versículos 31 e 32, ele fala abertamente que ele é a verdade e aquele que conhece a verdade será então liberto. Essas passagens, de forma muito clara, vão então trazer essa visão bíblica. O Elinaldo Renovato, também comentando a respeito desse texto, lá em João capítulo 7, versículo 17, ele faz questão de dizer que essa declaração demonstra, então, esse Cristo humano, mas ao mesmo tempo esse Cristo que é Deus, que se revela como verdade. Com base nisso, pega isso aqui para você poder trabalhar. Você percebe que o Evangelho de João trabalha uma teologia da fé. Você percebe que esse Evangelho de João apresenta essa obediência através do Cristo, esse discernimento espiritual que estamos pegando com você. O Evangelho de João também vai trazer essa obediência que conduz para a vontade de Deus. Olha para João capítulo 14 agora, versículo 21. Lá nesse texto você vai descobrir que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. É o próprio Jesus que está dizendo isso. Então, quando você analisa João capítulo 7, versículo 17, você descobre que esse que ama Jesus veio para conhecer a verdade e fazer a vontade do Pai. E aí, o que você está achando sobre essa aula? Comenta aqui, tá? Agora eu tenho mais uma pergunta para você. Como nós podemos reconhecer a doutrina de Cristo como sendo Deus nesse texto? Você pode responder, você reconhece essa doutrina, conhecendo que Cristo veio para fazer a vontade do Pai, sendo revelado como a verdade de Deus. E eu espero estar te ajudando. Agora, nós vamos para o segundo ponto. Antes disso, se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para essa pessoa, posta nos grupos de WhatsApp aí da tua igreja, da EBD. O segundo ponto, então, trabalha sobre outro argumento. Jesus
a verdade diante dos escribas e fariseus. Aqui vai ter muita confusão para a gente entender. Agora, no segundo ponto, vale a pena você ler uma passagem bíblica ou pedir um aluno para fazer essa leitura. A leitura que eu quero te dar como dica está em João capítulo 7, versículo 16. A doutrina de Jesus é a verdade do Pai. E o primeiro subtópico, então, vai abordar nesse segundo ponto sobre a verdade no episódio da mulher adúltera. Agora nós vamos analisar esse episódio bíblico a partir do capítulo 8 do Evangelho de João. No primeiro subtópico, nós vamos perceber agora a leitura do capítulo 8, versículos 3 ao 7 do Evangelho de João. Então, pega esse texto aí junto com os teus alunos. Nesse episódio, você percebe aqui esse desconforto e essas tensões religiosas que surgem e agora são trabalhadas também nesse texto. Aqui você vai perceber o levantar agora dos escribas e dos fariseus contra o próprio Jesus. No versículo 3, você lê: Então os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio, observe, colocando essa mulher no meio desse contexto também. A Escritura faz questão de dizer que essa expressão agora revela que eles tentaram impor uma armadilha contra o próprio Cristo. Conforme a crítica dos manuscritos, você vai perceber que quando uma pessoa era apanhada em porneia, ou seja, em pecado, em adultério, você percebe dentro das escrituras que as pessoas então deveriam ser acusadas de forma terrível por morte de apedrejamento. Mas aqui você percebe dentro do texto uma gravidade dessa denúncia que se é levantada contra o próprio Jesus, e se Jesus suavizasse essa situação, ele também seria perseguido pelos religiosos. Ao analisar esse texto, você descobre exatamente o que está acontecendo ali. A mulher apanhada em adultério é usada para poder, então, levantar-se contra Jesus através da lei moral, em uma citação que é utilizada da própria lei de Moisés. O objetivo dos líderes religiosos nessa época era exatamente comprometer o ensino de Jesus entre o povo. O adultério, de acordo com Levítico capítulo 20, versículo 10 e Deuteronômio 22, 22, deveria ser punido com morte, incluído isso imediatamente, e as duas partes envolvidas deveriam ser levadas nessa punição. Só que essa citação bíblica diz que apenas uma mulher foi trazida. O versículo 5 também reforça essa visão jurídica desse texto. Ao analisar o capítulo 8, versículo 5, você percebe que isso era levado a partir da prática do apedrejamento naquela época. E essa audiência foi levada diante do próprio Jesus. A prática do Mishnah, que era exercida naquela época também, da tradição rabínica, descrevia que essa pena deveria ser punida literalmente por causa da condição do pecado. Em Deuteronômio 19, 15. Então, eles estão fundamentados pela lei, pela tradição, e levam essa lei, essa tradição, diante do próprio Jesus. Esse episódio ocorrido procurava, então, criticar o ensinamento de Jesus. Quando você observa o capítulo 8, versículo 7 agora, faça essa leitura, você percebe agora que Jesus, ele trabalha de uma forma poderosa. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Sabe o que está acontecendo aqui? É a alusão de Deuteronômio 17:7, que exigia que as testemunhas fossem as primeiras a executar essa pena de forma clara. E é possível que as testemunhas também não estão ali. Jesus também amplia esse episódio de forma muito clara, inocentando aquela mulher. Então, o que está acontecendo? Eles trazem a mulher adúltera, sem o parceiro, trazem sem as testemunhas e levam contra a pessoa de Jesus para que Jesus, então, caísse nesse falso ensino. Mas lembre-se que Jesus é a verdade. E essa verdade de Jesus revela, então, a graça de Deus
e a hipocrisia desses líderes religiosos, que nesse caso são os escribas e os fariseus. De uma forma muito poderosa, Jesus então silencia a atenção daqueles homens. Olhando para a Escritura e para a narrativa bíblica, você percebe o cuidado divino, a restauração, a ação de Deus. Eles pegam uma mulher que deveria ser levada com o parceiro, levam ela até Jesus sem testemunhas para levar Cristo então a essa prática terrível da ação do apedrejamento. Mas o próprio Jesus utiliza aquilo contra eles e demonstra a ação do conhecimento da lei de uma forma poderosa pela Escritura. E aqui eu tenho uma pergunta para poder te ajudar. O que a resposta de Jesus sobre a acusação contra a mulher adúltera, de uma forma injustiça, apresentava a misericórdia? A ação de Jesus demonstra a verdadeira misericórdia, porque Jesus também é um conhecedor da lei e ele vem para apresentar a verdade que liberta. Você sabia disso? Eu espero que Deus possa te ajudar. Vamos caminhar para o segundo subtópico do segundo ponto, que trabalha sobre Jesus, essa verdade então revelada. Neste segundo subtópico, você descobre que o episódio da mulher adúltera, em João capítulo 8, versículos 3 ao 11, revela uma profundidade teológica tremenda, porque esse texto também demonstra resistência contra as ações dos religiosos daquele período. Observando especialmente os escribas e fariseus aqui que são rejeitados nessa aceitação, você percebe a essência da verdade sendo revelada pelo próprio Jesus. A narrativa bíblica também expõe algumas coisas muito interessantes. Então, para poder anotar isso aí também. Sabe o que a narrativa bíblica vai apresentar? O divórcio de acordo com a lei de Moisés. Esse divórcio, de acordo com a lei de Moisés, ele era seletivo e também demonstrava uma ação da cilada naquele processo contra a pessoa de Jesus, agindo sem misericórdia, indo contra a pregação da verdade que Jesus ensinava. A tentativa de colocar Jesus diante dessa tensão, nesse ato jurídico, é uma ação também muito terrível naquele período. Primeiro, você precisa ter a noção que os escribas também eram conhecidos como advogados naquele processo da própria lei, naquele processo do período em que Jesus está inserido. Os fariseus eram conhecedores, então, das tradições. Ambos se unem contra a pessoa de Jesus. Esse desfecho, então, demonstra a hipocrisia e a dureza do coração deles. Eles trouxeram parte da ação. Somente a mulher, sem o companheiro, sem a testemunha, que deveria ser a primeira pessoa a levantar as pedras contra aquela mulher. E a testemunha e nem o companheiro estavam lá. Eles queriam apenas levar Jesus a essa ação terrível da prática do juízo. A declaração de Jesus em João 14, versículo 6, descreve que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. A narrativa bíblica também demonstra que essa verdade é viva e relacional. Ou seja, ele não aponta para a verdade, mas ele é a própria verdade. Ele se expressa como a verdade de Deus, ele se expressa como o caminho de Deus. Olha para João capítulo 1, versículo 14. João também traz isso lá na sua epístola, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1 e 2. Na primeira aula eu expliquei sobre esse texto aqui para você. Vale a pena você observar essa lição também. Jesus se apresenta como essa verdade absoluta e inegociável também. Olhando para o texto, João capítulo 1, versículo 17, diz que Jesus, ele vem de uma forma muito clara, sendo demonstrado como uma verdade que vem de Deus, assim como a lei que foi dada para Moisés. Jesus é essa lei encarnada, ou seja, essa verdade encarnada. Em contraste aqui nesse episódio da mulher adúltera, ou apanhada em adultério, você percebe um contraste contra a religião e contra a verdadeira acusação. Ou seja, estavam acusando a mulher sem provas. Observa como isso também está acontecendo hoje em dia no nosso contexto
político da nossa geração. As pessoas acusam as outras sem provas concretas. Nesse sentido, dentro do texto, em João capítulo 8, versículo 32, o próprio Jesus declara que ele é a verdade. Observe isso, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus sabia muito bem da mentira, da prática da ação desses religiosos que agiam em hipocrisia contra o próprio Jesus. Em 1 João, capítulo 5, versículo 20, olha o que o texto diz. Sabemos que o Filho de Deus é vindo de Deus e temos esse entendimento que ele é verdadeiro. A Escritura demonstra assim, de forma muito clara, que esse Jesus vem para exercer a misericórdia. Então, quando você analisar o capítulo 8, lembra que os próprios escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, sem a testemunha, sem o acompanhante, em uma acusação contra aquela mulher, de uma forma terrível, contra a pessoa de Jesus, para atingir Jesus. Não nego aqui que aquela mulher tenha pecado, ela teria pecado de uma forma terrível também, porque o próprio Jesus orienta ela, não peques mais. Mas observa a construção da narrativa política, jurídica daquela época para poder apanhar a pessoa de Jesus. Pega uma terceira pessoa para inserir a acusação contra o próprio Cristo. Isso está muito parecido também com a nossa geração. Vamos analisar essa verdade. E é claro que aqui eu tenho uma pergunta para você. O que o episódio da mulher adúltera revela sobre a verdade em Jesus? Esse episódio revela que a verdade encarnada é demonstrada pela graça de Deus e não pela dureza da lei. E aqui nós avançamos então para o terceiro subtópico, que trabalha sobre a verdade que o mundo precisava conhecer. Já nesse terceiro subtópico, nós sabemos que em tempos de incertezas, muitos indivíduos buscam a verdade em diferentes campos do saber humano. Mas aqui a filosofia, ela tem sido por séculos sendo utilizada como uma das vias da investigação da verdade, propondo então diversos sistemas para apontar a verdade. Porém, outras pessoas buscam a verdade a partir da lógica, da ciência, tentando reconhecer de forma definitiva o que é a verdade. Mas quando nós, cristãos, buscamos então essa verdade, descobrimos que essa verdade se aponta na pessoa do próprio Jesus. Olha o que Paulão escreve. Paulão comentando, quando eu falo Paulão, o Paulo da Bíblia, tá? O Paulão da Bíblia, comentando Colossenses capítulo 2, versículos 9 ao 10, ele descreve, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e estás exatamente perfeito nele. Isso aqui Paulo está dizendo sobre a verdade que está em Jesus. Paulo está falando da centralidade da verdade na pessoa do Cristo. A verdade que o mundo precisa conhecer, ou que o mundo tanto busca, ela não está fragmentada, mas ela está sendo encarnada, apresentada na plenitude da pessoa de Jesus. Diferente das verdades parciais desse mundo, nós descobrimos que essa verdade é a própria versão do Cristo, é o Cristo revelado de forma completa e divina. Olha para o texto de João, capítulo 1, versículos 14 e 18. Jesus diz, olha, lá no capítulo 14, versículo 16, ele fala de versículo 6, melhor dizendo, 14, 6 de João, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha para esse texto, como esse texto pode te ajudar. Olhe também para 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Nesse texto você descobre Jesus se apresentando como essa verdade para a vida cristã. A verdade bíblica sendo apresentada na pessoa de Jesus, é uma verdade relevante que você conhece quando você experimenta essa comunhão com o Cristo. Olhe para esse sentido da verdade cristã e descubra também que esse conhecimento nos leva a essa prática da espiritualidade totalmente diferente da visão filosófica ou da visão científica. A Bíblia apresenta o próprio Jesus como a verdade. Olha para o texto de Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30.
Ele nos convida para ter descanso nele, porque ele é a verdade. Olha para esse texto de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é esse libertador. Ele nos liberta da escravidão da morte, da mentira desse mundo. Olha para o texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Ele é a plenitude dessa verdade, revelada em Deus. Então, quando analisamos esse episódio, descobrimos que o próprio Jesus é essa verdade encarnada. Vou perguntar, você já teve um encontro com essa verdade encarnada? Se já, deixa teu comentário aqui, gente boa, e deixa o Senhor te usar de uma forma poderosa através das Escrituras, ministrando essa aula. Ah, não se esquece, pega essa aula, deixa teu comentário, envia para alguém, que Deus abençoe você. Olha a pergunta que eu tenho para você. Qual é a única verdade capaz de satisfazer plenamente o ser humano? É a pessoa de Jesus, a revelação em Cristo, é conhecer essa plenitude em Jesus. Vamos avançar. Terceiro ponto da aula de hoje, caminhando para o fim. No terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre Jesus, essa verdade que liberta o pecador. Neste terceiro ponto, também leia uma passagem bíblica. João capítulo 8, versículo 14. A verdade sobre si mesmo. E o primeiro subtópico trabalha sobre esse argumento no terceiro ponto, a verdade que liberta. Como nós podemos aprender que Jesus é essa verdade que liberta? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como esse texto é conhecido, ainda mais nessa geração que utiliza esse texto politicamente falando. Mas esse texto apresenta uma verdade profunda, a libertação dos nossos pecados, e não pode ser confundido com o jargão político, tá? Lembre-se que Jesus, ele é muito maior do que direita ou esquerda. Ele é o Senhor, ele é o Rei dos Reis, e a igreja está centralizada na pessoa de Jesus. Essa verdade, ela está ligada na doutrina do Cristo. A verdadeira libertação do Evangelho nos liberta do pecado, da cegueira desse mundo. A verdadeira libertação do Evangelho nos liberta das forças satânicas que tentam nos enganar. Mas as Escrituras apresentam, a partir da leitura de João capítulo 3, versículos 15 a 18, que a mensagem de Cristo transcende o conhecimento teórico. A mensagem de Cristo nos conduz para a nova vida. A nossa pátria, ela não é daqui. Paulo escreveu sobre isso, Filipenses capítulo 3, versículo 20. A nossa pátria está no céu, em Cristo Jesus. É para lá que nós vamos. É claro que devemos agir de forma coerente como cidadãos, como servos do Senhor, escolhendo a verdade, escolhendo também um lado para exercer o nosso ato de cidadão. Mas pelo Evangelho, eu quero utilizar o texto corretamente falando com você. O Evangelho nos conduz para a nova vida, para a comunhão com Deus. Essa verdade que nos liberta nos conduz em Jesus. Olha para o texto de João, capítulo 1, versículos 14 e versículo 18. Ele é essa verdade encarnada. Jesus é quem é essa verdade encarnada. A própria palavra diz, em João 17, uma oração feita por Jesus. Ele ora pelos discípulos, ora por você, dizendo que nós deveríamos ser santificados na verdade. Essa verdade é o próprio Cristo. Em João 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa demonstração dessa verdade também é demonstrada a partir dessa libertação do pecado. De forma clara, nós aprendemos que o Cristo ele rompe essas cadeias da servidão e esse Cristo que nós servimos, ele nos leva de forma muito clara à plenitude em Deus. Olhando para a Escritura, entendemos que a verdade libertadora de Jesus, ela é apresentada não de forma mística, mas essa verdade libertadora em Jesus, ela é apresentada de forma espiritual, que transcende no nosso coração, que nos liberta uma capacitação moral e também nos leva a esse entendimento de forma clara em reconhecer a plenitude de Deus sobre nós. A verdade te alcançou? Você foi alcançado por ela? Você está em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé,
o centro da verdade, olha que pergunta que eu tenho para você. O que significa ser liberto de verdade, de acordo com João capítulo 8, versículo 32? Ser liberto de verdade é ser conduzido à vontade revelada por Deus e ser liberto da ação e das algemas do pecado. Avançando, segundo subtópico do terceiro ponto, gente boa, trabalhe agora sobre o que é a verdade. Nesse segundo subtópico, o pastor Helenay Cabral trabalha então João capítulo 14, versículo 6, revelando Jesus como esse caminho, essa verdade e a vida que nós também precisamos experimentar. Fundamentado em João 1:1, onde João também destaca que Jesus é essa verdade encarnada, essa natureza sendo revelada no próprio Deus, que é a pessoa do Cristo. Esse contexto da revelação da verdade demonstra então que essa verdade é apontada por esse plano redentor em Jesus, concretizada pela ação do próprio Deus. A verdade não somente é uma verdade cognitiva, mas para nós é uma verdade redentora. Essa verdade redentora nos conduz à glória divina, à natureza que devemos ter diante do Pai. Observe o texto de 2 de Pedro, lá na carta de Pedrão, na segunda carta, capítulo 1, versículo 4, onde você percebe pela Escritura que essa verdade não é metafísica, mas essa verdade é o próprio Cristo. Essa verdade nos ensina o caminho da salvação, a verdade é Ele. Jesus ele se revela como a verdade nessa época de sombras. Jesus se revela como a verdade nessa época de modernidade líquida, como o próprio Zygmunt Bauman chegou a dizer. Nessa época onde os valores absolutos são distorcidos, Jesus é essa verdade. Ele se revela tanto no Antigo Testamento como a verdade, como no Novo Testamento como a verdade. Jesus, ele veio para cumprir a obra do Pai, alcançar você. Jesus, ele veio para trabalhar no teu coração. Guarde essa palavra hoje, deixa ela trabalhar no teu coração, reflita antes de ministrar. E é claro que eu tenho uma pergunta para poder te ajudar. O que significa entender essa verdade de acordo com João 14,6? Significa entender que essa verdade transforma, ela é absoluta, ela toca você, ela muda o teu coração. Eu fui alcançado por Jesus, que é essa verdade. Você também foi? Se foi, pelo amor de Deus, deixa teu comentário aqui com glória a Deus também, tá? Terceiro e último subtópico do terceiro ponto trabalha sobre outro argumento, que nós somos verdadeiramente livres. Chegamos então neste terceiro e último subtópico, eu quero dizer que verdadeiramente somos livres em Jesus. Você é livre, eu sou livre em Jesus. Como essa aula fala sobre a verdade? A verdadeira libertação é entender João capítulo 8, versículo 36, que diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Que declaração implacável! Que mensagem poderosa! João 8,32, e conhecereis a verdade que é o Cristo, e a verdade vos libertará. Olha que mensagem de libertação é essa que estamos trabalhando hoje junto com vocês. Eu espero que a EBD da tua igreja pegue fogo através da ministração que vai sair dos teus lábios, explicando isso para os teus alunos também. Quando os judeus ouviram isso, muitos deles estavam escravos, especialmente os fariseus, os escribas. Mas Jesus fala dessa libertação espiritual. Olha para João 8,34. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, mas nós verdadeiramente somos livres. Essa libertação é uma libertação espiritual. Você foi alcançado por ela, eu fui alcançado por ela. Essa verdade não é aquisição intelectual, mas essa verdade envolve um relacionamento pessoal com Cristo, que é a verdade encarnada. Essa verdade nos santifica. João 17,17. Essa verdade nos traz liberdade. Essa verdade nos leva para Deus. Olha o que Paulo diz.
Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha para 2 Coríntios 3:17, onde está escrito que o Espírito do Senhor, onde o Espírito do Senhor está, melhor dizendo, aí há liberdade. Olha que verdade tremenda que o Senhor trabalha no nosso coração. Olha que verdade poderosa que podemos experimentar. Para fechar a tua aula, faça essa pergunta. O que significa ser verdadeiramente livre, de acordo com João capítulo 8:36? Ser verdadeiramente livre por Jesus é ser livre do pecado. Tem alguém que foi liberto em Jesus? Comenta nesse vídeo. Eu espero que essa aula possa ter ajudado você. Se eu te ajudei, comenta aqui, tá? Agora eu tenho uma dica de leitura para poder te ajudar. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, você pode utilizar esse texto aqui, O Verbo se fez carne, da editora CPAD, do pastor Elianai Cabral. Você vai encontrar esse material no site da CPAD, tá bom? Então você acessa o site, faça o seu pedido. Quero te indicar também a revista Ensinador Cristão, ela vai te ajudar muito nesse trimestre, especialmente essa edição que trabalha sobre a missão da Igreja de Cristo ao ensinar a palavra da verdade nessa sociedade. Muito bom esse material. E eu te aguardo por aqui, gente boa, nota 10, na próxima lição, onde a gente vai trabalhar a lição 6. O bom pastor e as suas ovelhas. Vai ser uma bênção essa ministração, tá? Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Indica esse vídeo para alguém. Se inscreve nesse canal e que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.